é a aberração da decisão do ministro Alexandre Moraes da sexta-feira, não é? Porque proibiu Jair Bolsonaro não só de dar entrevista, mas proibiu a imprensa de mostrar Jair Bolsonaro. Porque Bolsonaro foi para uma comissão ontem no Senado, falando com os parlamentares, mostrou a tornozeleira eletrônica e imediatamente o ministro Alexandre de Moraes determinou que a defesa de Bolsonaro, dando 24 horas para apresentar as razões pelo comportamento de Bolsonaro. Não é? Bolsonaro está de tornozeleira porque Alexandre de Moraes disse que ele ia fugir do Brasil. Que ele ia fugir do Brasil. Não há nenhum indício que Bolsonaro ia fugir do Brasil, mas a decisão de Alexandre de Moraes determina isso. Aliás, a turma que julgou, avaliou a decisão monocrática de Alexandre de Moraes, foi 4-1 na defesa, corroborando com o Alexandre de Moraes. Só o ministro Luiz Fux, que foi o último voto da comissão, discordou. Luiz Fux disse, Bruno Araújo e Suzy Noronha, que não viu nenhum indício que Bolsonaro poderia fugir do Brasil. Mas os outros ministros da corte, o próprio Alexandre de Moraes, que virou pessoal contra Bolsonaro, Flávio Dino, ex-ministro do governo Lula, indicado para o STF este ano por Lula, Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula e crítico da tornozeleira, Carmen Lúcia, que é a presidente, e quem é o outro ministro? Fux. Não, são 5. Eu estou esquecendo o nome de um ministro. Tá? O Fux foi o último e disse que não viu nenhum indício que Bolsonaro queria fugir do país, não. Essa ida de Bolsonaro ontem à Câmara de Deputados foi bastante tumultuada. Moraes. Eu falei, Alexandre Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino. E Fux. Ok. Foi bastante tumultuada. Na saída, os repórteres pediram para Bolsonaro mostrar a tornozeleira, ele levantou a calça e mostrou a tornozeleira. E com essa decisão de Alexandre Moraes de pedir a defesa de Bolsonaro, tá aí as imagens, que justifique, que se pronuncie sobre esse ato aí específico que está no YouTube, ele está proibindo a imprensa trabalhar também. Já não basta as decisões anteriores de censura. O que nós estamos assistindo no Brasil é muito perigoso, eu venho falando há muito tempo. É muito perigoso, muito perigoso, e simplesmente o judiciário está fazendo o que quer e o que bem entende. Quando saiu essa questão da tornozeleira de Bolsonaro, com a possibilidade de fuga, né, que essa é uma das falas, a gente percebe, pelo menos quem tem um pouco mais de noção, que isso não é. É muito mais uma condenação ideológica, é muito mais uma condenação do achismo de um juiz que, né, no caso um ministro, mas que já tem a condenação sem nem ter ouvido o réu, né, do que qualquer outra coisa. A tornozeleira já tem esse simbolismo, a tornozeleira já tem esse peso. Mas aí na hora que você chega e diz assim, você não pode também ir para as redes sociais. Vamos nem falar da censura prévia, vamos falar de que ele não pode ir às redes sociais. Ok, eu não vou poder declarar nas minhas redes sociais, mas não poder deixar que a imprensa faça o seu trabalho, ou que pessoas na rua abordem e façam o que bem entende dentro das suas redes sociais, é o que nesse país? Prenda de uma vez, coloque lá, mas coloque numa solitária. Porque se você colocar numa grade normal, ele também vai poder falar. Ou então vai mudar toda uma lei. Porque a gente percebe, esse fim de semana mesmo eu estava ouvindo a mãe daquele menino Borel, Henri Borel, que matou o filho e ela estava dando uma entrevista. A gente percebe tantas outras pessoas que falam mesmo na cadeia, seja um preso comum, quando está sendo apreendido antes de uma temporária, de uma preventiva, ele também fala. Coloque numa solitária de uma vez e mate a sua vontade de vê-lo completamente calado, completamente silenciado. O Nicolas Ferreira, que gravou mais um vídeo ontem, ele usa isso. Ele disse que a Suzana von Richthofen foi autorizada a conceder entrevista. A mãe do Embora foi autorizada a conceder entrevista. Aquela Elisa Samula. Todos concederam entrevista e tiveram a liberdade respeitada. Bolsonaro, não. A gente não pode, antes de tudo, dizer que Bolsonaro é um preso comum. Ele é um ex-presidente da República, ele é um líder político
ele mobiliza massas, mobiliza opiniões. Então, ele não é um preso comum. E ainda que seja tratado como um preso qualquer, a decisão ela não se resume ao risco de fuga. Tratar desta forma é fazer um recorte da realidade para tentar potencializar um argumento que ele não é falso, mas ele é tendencioso. O que fundamentou a decisão de Moraes para impor a tornozeleira, que é uma medida de restrição de liberdade também, baseia-se no risco de fuga, na obstrução de investigação, no atentado à soberania nacional e a coação do curso do processo. Você pode questionar, dos 4 itens, o primeiro. Porque, de fato, se você olhar, a não ser que você... Eu não vi o processo na sua integralidade. Mas o que veio a público até aqui, de fato, não mostra o risco concreto de fuga. Um plano, apesar da possibilidade de ele, eventualmente, visitar um diplomata numa embaixada de um país e, eventualmente, não sair mais. Mas você não pode pressupor isso, que ele vai fazer, a não ser que haja indícios ou provas de que isso vai acontecer. Mas, os outros 3 itens, todos eles, claramente, houve. Houve porque o próprio Bolsonaro confessou de que havia conversado com o filho, apoiou publicamente as ações do filho. Então, ele apoiou ações que interferiam diretamente no curso de um processo do qual ele é réu. Ele estimulou, inclusive, o filho e parabenizou o governo Trump por ter decretado um tarifaço no país que vai provocar um prejuízo de 175 bilhões em 10 anos. Então, Bolsonaro preencheu, sim, os requisitos para que ele tivesse a liberdade dele limitada. E aí não pode falar com a imprensa. Olha só, comparar essa situação de Bolsonaro de imediato com outros pessoas com restrição de liberdade que falaram é também uma distorção. Por quê? Aqueles que falaram após um pedido dos veículos de comunicação de autorização para conceder a entrevista. A decisão foi na sexta-feira. Houve algum pedido formal da justiça? A justiça, perdão, para dizer que ele teve negado esse pedido de entrevista? O que Bolsonaro fez ontem foi elevar ainda mais a temperatura. Ele foi para lá, o fato dele ser filmado andando ou algo do tipo não é um problema. Mas ele foi lá, mostrou a tornozeleira e fez um discurso para as câmeras, quando ele está proibido de fazê-lo. Então ele escolheu radicalizar ainda mais. Então, na boa, se você observar os episódios e os fatos que aconteceram, a restrição de liberdade definida a Bolsonaro é fruto única e exclusivamente dos atos do próprio Bolsonaro. E só. Bolsonaro não era preso, não. Quem decretou a prisão dele foi Bruno Araújo, agora no comentário, tá? Não. Você disse que Bolsonaro é preso, ele não é preso. Não, ele tem uma medida de restrição de liberdade. Medidas cautelares. Medida de restrição de liberdade. Ele não foi preso ainda, não. O BA foi quem decretou a prisão dele aqui no comentário. Ele tem a tornozeleira eletrônica. Por favor, meus amigos advogados, medidas me corrijam se eu estou errado. Não está preso. Não está, é uma medida de restrição de liberdade. Mas você falou que ele que é um prisioneiro. Você disse que ele é um prisioneiro. Sim, Bruno, se eu usei o termo preso, eu retiro. Tá, mas vamos não lá. Tem problema. Ele é alvo de medidas de restrição de liberdade, porque ele precisa estar em casa até as 7 da noite. Ele não pode ter contato com A, B e C. Isso é medida de restrição de liberdade, amigo. O absurdo do absurdo do absurdo do absurdo. É um processo completamente viciado, onde virou pessoal, e o magistrado faz o que quer e bem entende. Ele não poder falar com o filho dele. Aquele que está nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, segundo, Bruno? ele não parabenizou o Trump, não. Ele agradeceu a Trump a mensagem. Ele não parabenizou pelo tarifaço, não. Tá? Agora, não poder falar com o filho? Achar que o cara... Ele está sem passaporte, como é que ele pode fugir do país? Um ex-presidente vai fugir pela divisa do Paraguai? Da Argentina, era o fim da carreira dele completamente.
Nem passaporte ele tem. Aí não pode, risco de fugir do país. Falar com o filho não pode. Não pode dar entrevista. Não pode falar para parlamentares no Congresso. E se um veículo de comunicação ousar, poderá responder também. A gente já tinha tido atitudes aqui de Alexandre Moraes de censura prévia. Sem saber nem o que um cidadão ou que uma empresa iria publicar, já estava proibido antes. E a gente está normalizando isso, gente. Isso isso vai ser usado como jurisprudência no futuro, rapaz. Amanhã pode ser você. Bolsonaro vai passar. Lula vai passar. Isso vai ficar a jurisprudência desses absurdos que está sendo cometido no Brasil. Veículos de comunicação estão com medo de falar, jornalista está com medo de falar no Brasil. Isso não é censura. Isso não é ditadura. E uma parte da sociedade brasileira está batendo palma para isso. Fica se colocando um momento sequer do lado do pequeno quanto grande. Fica sentindo um sentimento de impotência completa nesse país. Não pode transferir dinheiro para o filho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma perseguição completa. E aqui eu não estou defendendo os absurdos de Eduardo Bananinha, não, que eu tenho criticado ele aqui. Não é dele a semana retrasada, aliás. Não é? Agora, você dizer que isso é um processo equilibrado, que isso está certo, eu não consigo comungar com isso.